Tem mudanças que não chegam fazendo barulho. Elas vão acontecendo no detalhe, no cálculo que muda, na decisão que já não pode ser tomada do mesmo jeito. Enquanto muita gente segue olhando apenas para o agora, o cenário está sendo redesenhado aos poucos, vírgula por vírgula. Há um novo jogo em curso, e quem continua jogando com as regras antigas corre o risco de pagar caro sem nem perceber onde errou. Este episódio não é sobre números frios, é sobre consciência, sobre entender que algumas decisões empresariais não admitem mais improviso nem leitura superficial. Porque quando a estrutura muda, não basta estar em dia, é preciso estar alinhado. O futuro não começa quando a lei entra em vigor, ele começa no momento em que você decide se preparar ou deixar que a mudança te alcance desprevenido. Algumas transformações não pedem ponto final, pedem atenção e uma vírgula bem colocada antes que seja tarde demais. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Júlio Kummer. Obrigado, Virgínia. Agradeço pelo seu convite. É muito bom estar aqui, mais uma vez, né? Isso. Segunda vez. Daqui a pouco pode pedir música. Daqui a pouco pede música, né? No vírgula. No vírgula, perfeito. Mas vamos falar hoje sobre a reforma tributária de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma com que todos entendam, né? Sim. Sem fazer muito alarde, sem criar monstros que não existem. Mas vamos ser objetivos, vamos ser claros e tentar aparar as arestas e tirar as dúvidas da maioria das pessoas que nos assistem, né? Sim. Inclusive, deixa eu contextualizar você que está assistindo a gente. Todo não, tá? Mas muitos convidados que vêm aqui no Vírgula chegam falando para mim assim, eu tô nervoso e tal. Eu falei, deixa que eu te conduzo. Hoje, quando o Júlio chegou, eu falei, Júlio, você vai precisar me conduzir. Porque é um tema, Júlio, que talvez por tratar com números, com burocracias, com documentações, com regras, acaba sendo um bicho de 7 cabeças para muita gente. E para mim não é diferente. Mesmo o Júlio, gente, sendo cliente da Texto, né? E a gente trabalhando o conteúdo sempre, constantemente ali nas redes sociais, ainda assim é algo que se for para eu entrar numa conversa que realmente é difícil. Então a ideia é que esse episódio realmente fale de uma forma simplificada sobre algo que não é tão simples assim, ou é? Depende, né? Não chega a ser algo tão complicado desde que seja bem entendido. Então, estamos falando com a pessoa certa hoje. Acredito que dentro da possibilidade a gente vai tentar esclarecer o máximo possível das dúvidas ou até abrir algumas novas dúvidas que possam não existir ainda na cabeça do pessoal. Perfeito. Então, antes de eu te perguntar qual foi a vírgula, se apresente para quem está assistindo, para que eles possam saber por que você é o cara da reforma tributária. Foi assim que eu gravei o story, tá? O cara da reforma tributária. Vamos lá. Bom, meu nome é Júlio, eu sou contador de formação, tenho algumas especialidades, mas a minha especialidade é na área tributária. Tenho 20 anos de carreira na área tributária, já atendendo grandes empresas, grandes clientes. Já estive do outro lado da mesa e hoje trabalho de uma forma bastante objetiva, com foco sempre na geração de resultados para os nossos clientes. Fiz alguns trabalhos dedicados para a primeira proposta da reforma tributária. Desenhei algumas das áreas destinadas à reforma, foram de minha autoria, principalmente a área de transporte coletivo urbano e software. E desde então venho me dedicando a essa área e produzindo resultados, trabalhando de uma forma principalmente honesta com os clientes, porém simplificada, fazendo com que não se torne um bicho de 7 cabeças a área tributária, mas que seja de fato entendida e principalmente respeitada de acordo com a legislação.
Perfeito. E aí, Júlio, todo mundo que vem aqui no Vírgula, eu pergunto, qual foi a vírgula que te fez chegar a esse momento da conversa? Mas hoje eu vou mudar essa pergunta. Eu quero te perguntar qual é essa vírgula que está acontecendo no nosso modelo tributário brasileiro. Bom, o Brasil já vem passando por uma reforma de uma maneira inconsciente perante os empresários, né? Nos últimos 10 anos, principalmente o Fisco Federal veio se preparando, tecnologicamente falando, com ferramentas, com formas de apuração, com formas de identificação, principalmente de fraudes, de valores que não são reais. E o Brasil ele passa por uma mudança, e uma das mudanças mais necessárias que ocorre hoje no Brasil é a mudança da consciência do profissional contábil. Eu vejo que a área contábil, ela, de certa forma, parou no tempo, né, há 1 ou 2 décadas atrás, e isso acabou gerando um descompasso com a tecnologia, com a própria legislação. A reforma tributária, ela foi proposta em 2018, foi a proposta da qual eu participei, né? E desde então eu venho acompanhando através de diversos canais diferentes, né? Então nós já temos um histórico de mudança, de possíveis mudanças, nós já temos um horizonte sendo visualizado já há pelo menos aí 8 anos, né? Ocorre que muitas pessoas não se prepararam, entenderam que isso não ia acontecer por conta de forças políticas, de um lado ou de outro, mas o ponto principal é entender que o país precisa disso. O país cresceu, o país precisa se estruturar e a tecnologia está aí para ajudar. Um dos pontos principais que a reforma vem determinar é a organização das empresas, né? Então isso é uma coisa que o próprio Fisco, a própria Receita Federal já vem batendo há muito tempo, há mais de 10 anos. Na organização, no planejamento. E as empresas precisam entender que o planejamento tributário não é ilegal. É justamente o contrário. O planejamento tributário, desde que seja de uma forma que atenda toda a legislação estadual, municipal e federal, é um instrumento que vai gerar resultado para as empresas. Porém, do outro lado, você tem, ou pode ter, profissionais que não têm tanto conhecimento assim na área, e o que com certeza causa, não vou dizer prejuízo, mas desembolsos a maior nas empresas por conta desse pagamento de uma carga tributária elevada. Então, eu até diria para você que o sistema antigo, que nós estamos entrando numa fase de mudança, né? De transição. Mas o sistema antigo ele não é tão complexo. É que você precisa, de fato, entendê-lo, né? E isso nunca foi tratado com a devida importância pela maioria das empresas e por isso criou-se um fantasma de que a legislação brasileira tributária é muito complexa, que são muitas leis, mas você precisa estar, de certa forma, atualizado. E uma vez que você esteja atualizado, você só acaba mudando conceitos e atualizando conceitos. Então, um dos pontos principais que a reforma vem trazer daqui para frente, quem não se organizar de fato, com certeza vai pagar mais do que deve. Só que está mais claro esse pagar mais do que deve. Então, como os processos teoricamente foram simplificados, vai estar mais evidente que você está pagando imposto a mais do que você deve. Entendi. Quando você fala gerar resultado para o cliente, né? O que você quer dizer? Me corrija se eu estiver errada. O que eu entendo disso, eu que não tenho o conhecimento técnico, o que eu entendo é que existem jeitinhos que são legais de você pagar menos impostos do que você possivelmente pode estar pagando. Ou seja, pelo desconhecimento das regras, ou talvez o seu contador que não tem esse conhecimento tão robusto, acaba fazendo com que você pague impostos que você poderia não pagar ou pagar de forma diferente, o que seria um custo reduzido. É isso?
Os jeitinhos, né, são o que a gente chama de planejamento e estruturação tributária. Alguns pontos, né, que precisam ser elucidados principalmente para o empresário. Então a tributação ela não é determinada de acordo com o nome da empresa, muito menos pelo CNPJ da empresa. Então cada atividade, né, que tem lá, quando você olha o cartão do CNPJ, tem lá KNAIs, né, KNAI principal e KNAIs secundários. A tributação ela ocorre de acordo com os KNAIs. Então você pode ter uma determinada atividade, por exemplo, empresas da área de construção ou empresas da área de manutenção mecânica. Vou citar exemplos aqui de empresas que têm pelo menos 2 atividades diferentes com tributações totalmente diferentes. Ocorre muito que, por exemplo, na área da construção civil, você tem uma tributação que é sobre o serviço efetivo, né, onde você tem lá uma retenção de INSS alta, que é 11% sobre o valor da sua mão de obra, né? Porém, você tem uma outra tributação para os insumos que você vai utilizar na obra. E isso é até incrível de falar, mas é muito desconhecido no país. Então você tem uma tributação que ela é reduzida mais ou menos assim em números bem conta de padeiro, que a gente chama, ela chega a ser 75% mais baixa quando você fala de insumos em relação a serviços. É muita diferença. É muita diferença. Então isso causa um desconforto para o empresário. Quando nós fechamos, por exemplo, um contrato, eu vou citar aqui um exemplo de uma empresa que nós estamos finalizando agora, que em 5 anos, que a gente consegue revisar os últimos 5 anos, por exemplo, ela vai recuperar mais de 10% do faturamento acumulado dos 5 anos, por conta de imposto calculado de uma forma errada. E é comum acontecer isso, Júlia, de você chegar para uma empresa que você vai fazer um planejamento, descobrir essa diferença enorme, porque, poxa, 75% de diferença de valor de imposto no ano é uma coisa absurda, né? Chega a ser, em alguns casos, milhões, certo? Por exemplo, diversos casos, eu teria N casos aqui para citar, mas nós temos casos, por exemplo, que a empresa nos últimos 5 anos faturou 80 milhões, nós estamos levantando 8 milhões e meio de reais relacionados a tributos pagos a maior. Ou seja, no ano, essa empresa com um faturamento de 80 milhões... Nos 5 anos. Em 5 anos. Ela pagou 8 milhões a mais de impostos do que deveria. Do que deveria ter pago. E isso é possível reaver ou sim, não? Sim. A lei permite que você retroaja até 60 meses, né? Quando se fala de tributos indiretos, né? Ou não cumulativos e cumulativos, mas indiretos. Por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, IPI, você consegue retroagir a 60 meses, né? Que são os impostos tidos como apurações mensais, né? E os tributos diretos, que são de responsabilidade direta da empresa, imposto de renda e contribuição social, a apuração dela, por mais que você faça uma apuração trimestral, o fechamento dessa apuração é anual, então você consegue retroagir a 5 anos. Daria 60 meses também, mas por conta aí de datas de fechamento ele tem uma pequena diferença, mas a lei permite que você, desde que de forma legal, de forma estruturada e comprovada, reaveja esses valores para dentro da sua empresa. Tá? Me responde uma coisa, Júlio. Eu comecei o episódio falando que eu sou uma pessoa leiga, que eu não tenho conhecimento técnico, que para mim é tudo grego. Mas a questão eu acredito que quando a gente está falando de uma empresa como essa que você citou, que recuperou 8 milhões em impostos, quem está à frente disso entende, né? Ou nem sempre. É comum que você chegue nessas empresas e seja o dono, seja o diretor, seja o board ali, não tenha esse conhecimento? Na maioria delas, é uma surpresa, né? Porque, como eu falei no início, né, a cultura da área contábil no Brasil,
Eu sempre digo o seguinte, tem contadores que trabalham para o fisco e contadores que trabalham para a empresa. O meu perfil eu sou um contador, um consultor da área tributária que trabalho para a empresa. Então eu sempre vou buscar possibilidades da empresa pagar o menor valor de imposto possível dentro da legalidade, né? E muitas vezes como nós temos hoje diversos tributos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS, cada um tem uma legislação específica. Então é muito comum e infelizmente é extremamente comum que todas essas apurações sejam baseadas em uma só. Então, por exemplo, a legislação do ICMS, ela permite alguns créditos e outros não permite, né, que sejam utilizados. A do PIS e COFINS é diferente, permite uma quantidade maior de créditos. E não somente relacionados à nota fiscal. Por exemplo, aluguel. Aluguel não existe em nota fiscal, mas você pode tomar crédito. Se você tem um leasing, você consegue tomar crédito sobre o valor do leasing que você paga. E muitas vezes essas apurações são todas vinculadas com a mesma regra do ICMS. Estou dando um exemplo aqui, né? Então você acaba fazendo uma apuração com problemas estruturais. E isso que causa o real problema, principalmente de desembolso de caixa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, né? Que é pago ao município, prefeitura. Então, o ISS, quando você emite uma nota fiscal de serviços, por exemplo, a Texto vai lá e emite uma nota do serviço que ela presta para nós. Então, ela tem um valor a recolher, que é uma alíquota do ISS para o município da cidade de origem, né? Geralmente é 5%. Mas imagine você uma empresa de qualquer área que tenha insumos e serviços. Então ela vai lá e emite uma nota de R$1 milhão. Se ela for pagar 5% sobre R$1 milhão, ela vai pagar R$50 mil. Só que, digamos que 80% desse valor foram materiais utilizados. Numa construção, por exemplo. Ela vai estar pagando 5% de um imposto que não incide sobre R$800 mil, por exemplo. Porque não é serviço, né? Então, o que ela deveria ter pago R$10 mil, ela pagou R$50 mil. E aí cria-se uma cultura no país de assustar o empresário. Então, quando chega, o empresário começa a levantar possibilidades, e aí por isso tem aquele mito que a carga tributária no Brasil é muito alta, porque é 40%, porque é X, né? Mas se você chegar hoje para um empresário de cada área, ou para 3 empresários da mesma área de cidades diferentes, você pode perguntar, qual é a tua carga tributária? Ele não vai saber. Ah, eu acho que é 20, eu acho que é 30, eu acho que é 40. Porque pela quantidade de tributos pagos a maior. Então, o que é a carga tributária? A carga tributária é o que de fato a empresa deve, né? E em comparação com a reforma, o que a reforma veio instituir? Ela instituiu, na verdade, um imposto, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Hoje ele se subdividiu em IBS e CBS. IBS vai substituir o ISS e o ICMS, que são tributos da esfera municipal e estadual. E o CBS são tributos da esfera federal, que vai substituir PIS, COFINS e, em alguns casos, o IPI, né? Só que a apuração ela será feita de uma forma não cumulativa. O que é a forma não cumulativa? Então, de uma forma bem simplificada para entender, você vai ter uma alíquota média no Brasil de 26,5%, né? Mas não que a sua empresa deve 26,5% do valor que ela emitiu de nota fiscal, né? Qual é a carga tributária dela? É 26,5% sobre o valor agregado que ela inseriu na operação dela, né? Então, por exemplo, você tem a sua empresa é uma empresa prestadora de serviço, mas você tem os custos para mantê-la, né? Você precisa ter uma estrutura, você precisa ter uma contabilidade, entre um trabalho e outro você contrata um profissional. Então, esses custos todos, ou praticamente todos, poderão ser abatidos no momento da apuração. E essa é a diferença, né? Então, por isso que fala-se que a carga tributária do Brasil é 40%. Eu tenho minhas dúvidas quando se fala disso. A carga do Brasil, sim. Da empresa,
é 40% sobre a margem de lucro dela. Tá. Antes da gente continuar, eu preciso falar sobre esse look da Nova Ideia. Eu estou usando esse macacão de alfaiataria preto, gente, de um ombro só, com um detalhe aqui, ó, discreto de babado, que traz personalidade sem exagero. É um look que valoriza o corpo, tem estrutura e presença, exatamente o tipo de peça que funciona quando o assunto pede clareza, firmeza e decisão. Assim como no episódio de hoje, menos improviso e mais intenção, vírgula por vírgula. Você falou uma frase no começo que ficou aqui ecoando. Eu não sei se eu vou mexer num vespeiro com a pergunta que eu vou fazer, mas eu preciso fazer. Você disse que tem contador que trabalha para a empresa e contador que trabalha para o fisco. O que significa esse contador que trabalha para o fisco? Contador que trabalha para o fisco geralmente é o contador que não é especialista na área tributária, né? É o contador que segue a manada, né? É o contador que não se debruça na atividade da empresa, é o contador que desenvolve toda a sua apuração tributária com base em uma empresa apenas. Então, você pode ter lá 200 empresas no seu escritório, você vai ter 200 realidades diferentes, por mais que todas sejam do mesmo ramo. Mas ele faz padrão. Só que isso aí estipula-se uma alíquota padrão, um processo padrão, e isso acaba, por vezes, ou na maioria das vezes, penalizando o empresário. O contrassenso disso é que quando você entra para fazer uma verificação tributária e uma estruturação, existe uma resistência por parte desse profissional que não tem esse conhecimento. Então é onde começa a se criar o monstro do fisco, né? Então, quando eu digo trabalha para o fisco, é a pessoa que é o contador que é acomodado, né? O contador que não se aprofunda na operação. O fisco quer receber mais do que ele é devido? Não. A lei é uma e é para todos, né? Não necessariamente é porque ele não tem conhecimento, é mais porque talvez até pela, como você falou, a acomodação de não querer realmente fazer um trabalho destrinchado ali para cada cliente, ele acaba meio que padronizando o processo para todo mundo. Exatamente. Então confunde-se muito o sistema, né? Então é o que a gente sempre ouve, mas o sistema calcula assim, né? Mas o sistema é uma ferramenta, é você que parametriza o sistema para fazer cálculos, né? O sistema ele é um facilitador do cálculo, mas quem determina como será feito esse cálculo é você. Entende? Então, e é uma prática comum no país, infelizmente eu digo, porque isso acaba que, de certa forma, desvaloriza o profissional contábil e isso o mercado começa a virar um leilão, né? Um leilão de uma forma negativa para a nossa área, né? Então, por isso que você tem hoje dois viés de trabalho. Você tem os profissionais que estão se especializando, os profissionais que estão buscando tecnologia, estão buscando segurança da informação e os profissionais que pararam no tempo, né? A tendência sob o meu ponto de vista, que em pouquíssimo tempo a contabilidade vire uma plataforma. Então, você vai conseguir atender os seus clientes de uma forma organizada, porém, vai se tornar ainda mais uma commodity comparado ao que é hoje. Eu olho muito que a tecnologia vai entrar, já entrou, né, no mercado, mas a tecnologia ela faz o que você determina. Então, você ainda vai ter o impacto perante os seus clientes do seu trabalho. Mas a diferença vai ser o quê? A segurança da informação, a qualidade da informação que você vai estar gerando, a velocidade da informação que você vai estar enviando para o seu cliente, a forma como você vai estar disponibilizando os relatórios que ele precisa, as demonstrações contábeis. Então, esses são os pontos que vão fazer a diferença. E a reforma tributária, ela vai permitir cada vez menos o ajuste de erros. Então, no passado, qual é a diferença? Como a tributação era calculada pós período de apuração, que nós chamamos, por exemplo, você vendeu todo o mês de fevereiro, você faz a apuração
dos seus tributos no início de março e paga a guia lá no dia 20, por exemplo, de março, né? A reforma ela vai mudar totalmente o fluxo de caixa da empresa, porque no momento que você emitir a sua nota fiscal, quando a reforma estiver totalmente implantada, o valor do imposto devido pela empresa já vai ser retido no momento do pagamento. Então é um valor que não entra mais no caixa da empresa. E esse vai ser um dos maiores impactos que as empresas irão sentir. E por falar em impactos, Júlio, a reforma acabou de mudar, né? Agora em janeiro, ela entrou em vigor. E tem muito empresário achando que isso vai demorar a impactar na empresa. É uma verdade isso ou está equivocado quem pensa assim? Não vai demorar, né? Nós estamos num ano de transição. O ano 2026 é um ano chamado ano de testes. Nós já estamos no final de fevereiro e tem muita gente que não tem nem ideia ainda como funciona, como vai funcionar esse processo da reforma tributária. Felizmente, para essas pessoas ou para essas empresas, o governo não conseguiu finalizar toda a estruturação dos seus sistemas, da sua segurança de informação para que a reforma entrasse em vigor já em 2026. Então, para essas empresas foi aquele ufa, né? Tenho mais um ano para me estruturar. Mas a partir do ano que vem, não tem mais erro. Então, nós temos hoje, já estão em vigor as alíquotas de IBS e CBS, né? CBS 0,9% e a alíquota de IBS de 0,1%. Porém, no momento da apuração, você apura valores e estorna dentro das contas, respectivas contas de PIS, COFINS, ICMS ou ISS. Então, não gera impacto financeiro esse ano. Mas a partir do ano que vem, vai gerar muito impacto. Impacto principalmente no caixa. E você fala ano que vem justamente por causa da vigência do ano, é isso? Porque a partir do ano que vem não haverá mais essa possibilidade, por exemplo, que eu citei há pouco, do estorno do cálculo. Então, hoje, como nós fazemos? Existe a incidência do imposto, né? E existe a incidência dos créditos tributários relativo àquele imposto. Só que no momento do fechamento da apuração, você estorna. Então, você vai reconhecer, vai estar lá no balanço da empresa, só que ela não vai ter impacto financeiro no bolso da empresa nesse ano, né? É um ano, de fato, de testes para o fisco se adaptar, para os bancos se adaptarem, para as empresas se adaptarem. Mas temos que entender o seguinte, o fisco já está anos-luz na frente no que diz respeito à administração tributária. Os bancos do Brasil são tidos como... O Brasil é tido como um dos sistemas mais tecnológicos do mundo. Então nós temos a Receita Federal, as receitas estaduais, os bancos, e a única ponta que está... A ponta mais fraca é quem? É a empresa. Então a empresa precisa se estruturar, independente do tamanho, porque o impacto vai ser grande para qualquer empresa. Mas as empresas do Simples vão ter os seus impactos. Vai mudar tributo? Não vai mudar tributo, pelo menos agora. Só que a empresa do Simples vai gerar ou R$0 de crédito para os clientes, ou um valor ínfimo, que vai praticamente forçar a empresa do Simples a sair do Simples e entrar no regime ou do lucro presumido ou do lucro real, para que o trabalho que ela exerça hoje, no momento que ela emitir uma nota, gere crédito para o seu cliente, se o cliente dele utiliza, né? Então esses vão ser os impactos. E é esse o momento que as empresas vão sentir de fato o resultado da reforma. Então nós temos pelos próximos 8 anos, contando 2026, a instalação da reforma tributária. Então a alíquota é 0,1 e 0,9, o ano que vem vai aumentar, no próximo ano aumenta mais um pouquinho, até chegar nas alíquotas normais. Considerando isso que você falou, então, qual seria o maior erro que as empresas estão cometendo agora, que virão como impacto ano que vem ou para os próximos anos? Sob o meu ponto de vista, um dos principais erros é a falta de conhecimento do passado da empresa, né? Nós precisamos entender que vários tributos vão simplesmente deixar de existir a partir de 2027.
Então, PIS, COFINS não vai mais existir, né? ICMS é mais lenta a alteração dele, né? Mas PIS e COFINS, por exemplo, a partir do ano que vem já não vai mais existir, né? O que acontece isso? Quando você olha ao passado, você tem direito a olhar 60 meses, retroagindo, né? Ao final de 2027, você não vai ter mais 60 meses, você vai ter 48. Mais 36. Então, em 5 anos, quem não olhou para o passado da sua empresa pode ter deixado uma fortuna. E eu acho que você acabou de responder minha pergunta. Mas você falou várias vezes sobre alíquotas, né? Sobre que vão, inclusive, deixar de existir e tal. Mas é sobre isso? Sobre pagar menos imposto ou pagar mais imposto? Ou o buraco é mais embaixo? O buraco é mais embaixo. A questão não é pagar menos ou pagar mais, é pagar de forma correta, né? Nós temos um problema estrutural no país, por exemplo, porque não temos uma educação empreendedora no início da vida. E isso acaba que as pessoas vão aprendendo ao longo do tempo a virar empresários, né? E por menor que seja a empresa precisa ter um planejamento financeiro, um planejamento tributário, um planejamento dos seus processos, um planejamento comercial, um planejamento de marketing, por menor que seja. E isso vai fazer a diferença a partir de agora. Eu não quero aqui criar caos, e não é isso que vai acontecer. Mas nós temos aí pelo menos 8 anos para se adequar definitivamente. Mas as empresas precisam entender que a partir do ano que vem, nós vamos ter condições cada vez menores de nos adequar. E isso vai custar cada vez mais caro. Porque quando você olha para trás e identifica um erro e você consegue recuperar, é uma coisa. Agora, quando você olha para frente, identificou que você errou atrás e que você não consegue recuperar o passado, aí é onde dói de verdade, né? Que é onde dói no bolso. Então, o Brasil tem uma fortuna em créditos tributários a recuperar. O governo nunca, seja ele municipal, estadual, federal, nunca se opôs a nenhuma recuperação, desde que seja lícita. Mas também não vai lá bater na porta e falar, né? Vem aqui recuperar. Não, jamais, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Se você pagar 1 centavo a maior no teu imposto, no governo não fala nada. Mas se você pagar 1 centavo a menor no outro dia, você já recebe alguém lá, né? Batendo na porta de uma forma tecnologicamente falando, você recebe na sua caixa de mensagens um lembretezinho. Ficou 1 centavo lá, agora você vai ter que pagar multa, juros sobre esse 1 centavo. Sim. Né? Você falou sobre uma coisa interessante, eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Não é só a área financeira, não é só o dono da empresa, a diretoria que precisa se preocupar com essa reforma, pelo que eu entendi. As outras áreas também são impactadas, porque trata de margem, trata de preço, de serviço, de produto. Faz sentido isso ou não? E queria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto. Faz total sentido, né? Por exemplo, nós temos em uma empresa do lucro real, vou citar um exemplo aqui, que produz uma caneca, por exemplo, uma indústria que produz canecas. Quando ela compra um insumo de uma empresa do Simples Nacional, ela não toma crédito tributário. Ou se toma um valor ínfimo de ICMS. É o único passível, mas é muito ínfimo. E se ela compra de uma empresa do regime normal, ela toma esses créditos. Então, vou citar um exemplo aqui. Digamos que você não precisa ser uma indústria, que você seja uma loja que compra e vende xícaras, né? Eu sou uma empresa do Simples Nacional e a outra é uma empresa do lucro real. E nós dois vendemos a caneca pelo mesmo valor. Aí eu falo assim, não, mas eu sou do Simples Nacional, eu consigo fazer um desconto para você para ficar mais baixo que ele. Então vamos supor que eu vendo essa caneca por R$10 e o meu concorrente por R$10. Eu sou do Simples Nacional, eu falo, não, Virgínia, eu consigo fazer a R$9,50 para você. E você, desconhecendo a legislação, você fala, não, então eu vou comprar do Júlio porque é mais barato. Tá. É a primeira sensação lógica que você tem, né? Uhum.
porém você não toma crédito de nenhum tributo. Então o teu custo é R$ 9,50. Mas a empresa do lucro real, ela vai te fornecer 12% de crédito de ICMS, mais 9,25% de crédito de PIS e COFINS. Porque é desta forma que a legislação funciona, né? Quando você trabalha com o lucro real, você trabalha recolhendo e pagando impostos sobre a tua margem de lucro. E o Simples Nacional, por ser um regime simplificado, ele não gera o crédito tributário para a próxima etapa da cadeia. Isso Então, é a na legislação. hora de comprar, eu também preciso ter esse entendimento. O grande segredo é comprar. Então, por exemplo, tem todas as empresas que nós fizemos até hoje, todas sem exceção, nós fazemos um relatório chamado Valores que poderiam ter sido utilizados. 800 mil aqui, 1 milhão ali, 1,5 milhão aqui, porque você simplesmente comprou do Simples Nacional. Então aqui eu não estou combatendo nenhum regime, só estou fazendo uma demonstração numérica, né? Então, por exemplo, vamos arredondar que os créditos tributários sejam de 20% sobre que a empresa do lucro real oferece, né? Então a caneca do lucro real te custou R$ 8,00 e você pagou R$ 9,50 aqui. Então você acabou pagando quase 20% mais caro no que você achou que era mais barato. Então a gente vai recomeçar o episódio, né, para falar sobre isso, porque porque agora entrou um assunto completamente desconhecido para mim aqui, eu não imaginava isso, de verdade. Mas eu preciso entender isso. Minimamente sim, porque você precisa entender, eu sempre procuro demonstrar o ponto de equilíbrio que vai demonstrar qual é o regime tributário que a empresa precisa se enquadrar. Então pode ser que o Simples Nacional seja um bom regime no início, mas em determinado momento ele fica mais caro que o lucro presumido e mais caro que o lucro real. Entende? Então o Simples Nacional é tido como mais fácil. É onde os escritórios de contabilidade adoram indicar, né? Porque dá menos trabalho, entre aspas. O lucro real é um regime tributário que demanda muito controle. Porém, se você mostrar para o seu cliente que esse controle vai gerar caixa para ele, por que não fazê-lo, né? Sim. Na hora que a gente brincou a respeito do bater na porta, você comentou tecnologicamente falando, trava-línguas, por meio de e-mails, né, de alguma mensagem nesse sentido. E aí eu queria pegar o gancho dessa sua fala para falar sobre os golpes que certamente estão surgindo nesse momento, com a desculpa, com o pretexto, porque golpista acha pretexto em tudo, né, da reforma tributária. Como se blindar em relação a esses golpes? São pontos, para o Júlio, que é um profissional da área, é fácil identificar. Muito fácil, né? Muito óbvios. Mas para a imensa maioria, e eu não vou dizer de empresários, acho que da população como um todo, é complicado porque tem muito, eu sempre digo o seguinte, muito cuidado com os especialistas do Instagram, né? Porque cria-se um caos, cria-se corra porque tudo vai acabar, porque você precisa correr, porque... Então, não é assim. Então, tudo que disser respeito à área tributária, procure um profissional qualificado se você tem dúvidas. Não tem outra forma de você entender a área tributária a não ser lendo. Mas eu não gosto de ler, então procure um profissional que seja habilitado, um profissional que você confie principalmente. Tem muitos profissionais da área. Pelo menos você vai ter uma visão um pouco maior, né? Tem, por exemplo, o que acontece muito, envio de guias para todas as empresas do Brasil inteiro, né? Tem alguns estelionatários que o fazem. Nós recebemos, pra você ter ideia, nas nossas empresas. Então ele vai lá e gera uma guia, por exemplo, uma DAS, que é do Simples Nacional, um documento igualzinho à guia, só que você vai verificar, para nós que conhecemos o mercado, a gente identifica que essa guia não é real, mas ela é idêntica a uma guia. Então, se você vai receber uma guia, primeira coisa, receba apenas do seu contador.
Se você receber qualquer guia, qualquer boleto, qualquer documento solicitando pagamento que não tenha vindo da sua contabilidade, do seu escritório de contabilidade contratado, entre em contato imediatamente com eles para que eles esclareçam essa questão para você. E, Júlio, a gente já está quase chegando na reta final do nosso episódio. Eu queria que você me falasse o seguinte: quem não se preparar, quem não se adequar, quem não estiver de olho nisso, vai sofrer principalmente onde? No caixa, na competitividade, na sobrevivência da empresa, em tudo isso? Tá tudo ligado, né? Sim. Mas o primeiro impacto que será sentido no momento da entrada em vigor do sistema chamado Split Payment é o caixa, né? Que é onde haverá a retenção do valor devido do imposto, que incide sobre a nota fiscal que você emitiu, e esse valor é enviado diretamente para um órgão chamado Comitê Gestor da Reforma, né? Não vai para o governo diretamente, vai para esse órgão que fica como se fosse no meio entre a empresa e a Receita Federal. E esse órgão é quem vai administrar esse dinheiro. Porque da mesma forma que você vai pagar o seu fornecedor, o valor também do imposto dele vai para o Split Payment, né? E o Split Payment vai ser uma ferramenta como se fosse uma conta bancária. Então a nota fiscal que você emitiu é um débito seu lá. O seu fornecedor que você pagou, que emitiu uma nota fiscal para a sua empresa, quando você pagá-lo, vai entrar um crédito nessa sua conta. E você vai, ao final do mês ou ao final do período de apuração, vai fazer a apuração e vai verificar se você ficou com saldo credor ou devedor. Se o seu saldo foi devedor, você ainda vai ter que recolher mais algum valor. Se o seu saldo foi credor, nesse momento está em discussão, ainda não está definido, mas o governo vai ter até 60 dias para devolver esse dinheiro para você. Então esse é o primeiro impacto, caixa. Se nós falarmos de uma carga tributária de 25%, que daí na sua nota fiscal vai aparecer lá 25%, por mais que você tenha tomado os créditos aqui. Então, 25% vai deixar de entrar no seu caixa. Então, vai entrar 75% do valor, né? E nós sabemos que hoje é muito difícil uma empresa que trabalhe com uma margem de lucro nessa magnitude, né? O segundo ponto é a carga tributária de fato. Então, os jeitinhos que você comentou no começo vão acabar, né? Não tem, a empresa vai meio que se obrigar a pedir nota fiscal de tudo, porque é a nota fiscal que vai gerar o crédito para ela, crédito tributário. Já deveria começar a fazer isso. Já deveria começar. Então isso daí é uma questão, é um hábito, né? Precisa ser criado principalmente pelas empresas menores do país. E o terceiro é a questão organizacional. Quem não tiver minimamente um acompanhamento da sua margem de lucro, da sua contabilidade de custos, da sua carga tributária, dos valores que isso impacta na sua empresa, de que forma o resultado na sua empresa é gerado, né? E isso vem muito de encontro porque a imensa maioria das empresas no Brasil trabalha sob o ponto de vista de caixa. Então, se tem dinheiro, está dando dinheiro. Aí do nada acaba o dinheiro. Não é que do nada acaba o dinheiro foi acabando aos poucos por conta do prejuízo, né? Então são vários aspectos administrativos, financeiros, tributários, principalmente organizacionais que vão impactar. Mas o empresário que não abrir um pouquinho a cabeça para a necessidade de uma organização mínima vai sofrer e tem grande risco de desaparecer. E isso não é alarmismo de Instagram. Não é alarmismo de Instagram. Nem de perto. Nem de podcast. Nem de podcast. Então, só finalizando, não se assuste com nada. Se você vê alguma notícia relacionada à sua área, não durma tranquilo, você só precisa tomar uma atitude. Dê o próximo passo, só depende de você. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quem está assistindo a gente agora, qual é a mensagem que você deixa, assim, de primeiros passos mesmo, né? Porque eu quero até, antes de você responder, eu quero até dar meu depoimento aqui. O Júlio, além de meu cliente, como eu comentei no começo do episódio, é meu contador também, né? A Certeira também me atende. A minha empresa é uma empresa pequena, porém eu já entendi que mesmo ela sendo pequena,
ela precisa ter os cuidados devidos para que ela possa crescer saudável. Exato. Então, das ações que eu tomei muito por influência de ouvir o Júlio, ouvir a Cris, que está aqui também no bastidor, foi contratar uma consultoria financeira para aprender a fazer a gestão financeira de forma profissional na minha empresa. De separar o que é empresa, separar o que é pessoa física, porque até então, gente, nem te conto. Então, então eu acho que já até respondendo um primeiro passo que foi o que eu dei, foi reconhecer que eu estava fazendo errado e entender que eu precisava começar a fazer certo. Então, o que você deixaria de mensagem para quem está assistindo e está meio assustado, assim, não sabe por onde começar? O que é necessário fazer? Primeiro passo é, de fato, abrir a cabeça, olhar para a sua empresa como uma pessoa diferente de você, principalmente. É uma pessoa jurídica, uma pessoa que tem capacidade jurídica independente da pessoa física. Entendendo, a partir desse momento que você entende isso, você vai conseguir dar o próximo passo. Próximo passo, procure uma pessoa da sua confiança. Se não é um profissional da área contábil, um outro empresário que você conhece, que você admira, que você conheça, que tenha já na sua caminhada um sucesso, por maior ou menor que seja. Isso faz a diferença na vida do empresário. O ponto principal é entender que, se existe um CNPJ, existe uma empresa. Sou só eu, mas você é uma coisa, a sua empresa é outra coisa. Então, são vidas independentes. E principalmente na reforma, a tributação ela não vai mais ser sobre uma nota fiscal, sobre um cupom fiscal, ela vai ser sobre uma operação financeira. Então, vamos olhar daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos, você vai ter que estar justificando dentro do movimento financeiro da sua empresa praticamente qualquer valor que entrar lá. Se entrar um valor de R$1.000 e você não tiver emitido uma nota fiscal, esse valor vai ser tributado de uma forma chamada lucro arbitrado, por exemplo, que é a Receita Federal, ela vai arbitrar uma tributação dentro desse valor. E esse é o impacto futuro e é o maior cuidado que eu peço para que os empresários tomem. Cuide da sua vida financeira, principalmente do seu movimento financeiro. Então, aquela história de mandar dinheiro para a pessoa física, depois volta, daí empresta para a mãe, volta para o filho, isso aí tem que acabar. Isso hoje só não é fiscalizado porque o fisco não tem contingente de pessoal para tanto. Mas desde a inclusão do SPED, que é um sistema que já está em vigor desde 2008, então todas as empresas, os bancos, os cartórios, todo mundo manda informação para o fisco. Então o fisco sabe exatamente quanto a Virgínia gastou no supermercado, na farmácia, no cartão de crédito do banco A, do banco B. Mas eu vou lá e não vou emitir a nota. O fisco sabe de tudo. Então nós só precisamos... eu sempre digo o seguinte, o auditor, ele é um auditor fiscal, independente seja municipal, estadual, federal, ele é um amigo do empresário. O que ele não gosta é de ser chamado de bobo por tabela. Então tem algumas manobras que eram feitas no passado, principalmente quando a tecnologia ainda não era decisória e que muitas pessoas ainda continuam fazendo. Esses, com certeza, não têm vida longa dentro do mercado. E eu faço questão de deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da Certeira Contabilidade, porque ele falou todos os passos, mas não falou. Procure a Certeira Contabilidade. Sabe por quê, gente? É meu cliente e eu também sou cliente dele, mas esse episódio não é contratado, ele foi convidado para estar aqui hoje, mas eu faço questão de indicar, porque coisa boa a gente indica. Então a Certeira está fazendo um trabalho muito bem feito, não só na questão da contabilidade em si, mas o Júlio é especialista no tributário e cada história, cada case que eles me contam, né, de empresas que eles ajudaram em milhões, em recuperações de milhões. Teve uma recentemente, foi 10 milhões? Não foi? 12 Semana milhões. passada. 12 milhões. Então, imagina você recuperar 12 milhões de impostos que não deveriam ter sido pagos, certo? Exatamente.
Eu quero que a Texto chegue nesse ponto aí e a Certeira com certeza vai me ajudar, né, Certeira? O objetivo da Certeira é não deixá-la pagar 12 milhões a mais. Deixar esse dinheiro no bolso dela. Não vejo a hora de ter esse dinheiro no meu bolso. Júlio, muito obrigada por ter vindo. Cris, muito obrigada também por ter vindo acompanhar o Júlio. Eu quero, hoje quando eu fui escolher os girassóis, eu achei um girassol siamês. E eu falei, esse vai para o Júlio, porque é para ele e para a Cris. Obrigado. Então, muito obrigada mesmo por terem vindo. Parabéns pelo sucesso de vocês. É admirável. Eu tenho gostado muito de estar ao lado de vocês nesse momento, porque eu aprendo diariamente. É muito bom estar ao lado de pessoas que não só ensinam, mas torcem também pelo crescimento do outro. Muito obrigada. Deixa o @ do Instagram. Vamos lá. Porque lá tem especialistas de Instagram, mas tem também os especialistas mesmo que divulgam o trabalho por lá. O nosso Instagram é o @Certeira Contabilidade. Procure-nos, assista nossos vídeos, assista nossos Reels, assistam todas as postagens que nós fazemos. Com certeza, em alguma delas você vai se identificar. Entre em contato conosco, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, estamos à disposição. Nosso site também está no Instagram. Acesse, procure, vamos conversar, vamos tomar um café, que com certeza você vai sair de lá de uma forma diferente de como chegou. Virgínia, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu tenho sempre como objetivo simplificar ou demonstrar o conhecimento de uma forma simplificada. Nós precisamos atingir a todos de uma forma que desperte esse interesse. E principalmente que a gente mostre para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o grande empresário, que ele tem condições de tomar a melhor decisão sempre, só depende dele. Sem medo, mas com responsabilidade. Muito obrigada. E ele não falou uma coisa, ele atende Curitiba, região, Brasil e fora do Brasil. Isso aí. Se você ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no TikTok e no Instagram com os nossos cortes diários e também no Spotify e no YouTube com os episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.